Bom dia, tudo bem, pessoal? Dando seguimento, tá, aos conteúdos inerentes à educação de jovens e adultos, da qual vocês fazem parte, eu coloquei uma extensão a mais do que diz respeito às orações, tá bom? A gente viu frases de oração em período, orações coordenadas, orações subordinadas, ao menos uma primeira parte de orações subordinadas, que foi o conteúdo da avaliação passada. Eu vou deixar para trabalhar as outras duas orações quando tivermos uma noção melhor de junção de palavras e ideias que compõem texto. Coloquei dessa maneira seguida, tá? Que é até em nível superior, de forma didática, para se aprender melhor. Então, eu estou instituindo a interpretação textual e umas dicas para que vocês possam identificar melhor o entendimento de frase, de composição de oração, para se chegar ao entendimento de sentido de texto, ou por partes ou como um todo, quando você já tem prática de leitura e prática de escrita, tá? Inicialmente, todos vocês começam com a questão do alfabeto. A gente aprende o alfabeto ainda na infância, na educação infantil. O alfabeto separadamente, cada elemento, vogais, consoantes. Depois você aprende a junção dessas letras, tá? E a diferença de letra para fonema, que se aprende na fala com o passar do tempo. Mas inicialmente o alfabeto tem essa questão das letras, você forma palavras, e a junção dessas palavras formam frases, orações e períodos, que é o que vocês estão vendo por estarem no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo no ensino superior. Ainda se trabalha essa questão de juntar as palavras que você já conhece, as letras que vocês aprenderam da educação infantil, até formar a questão do texto e da interpretação de texto. Porque o mais comum não é nem tanto formar e juntar as palavras, é você decifrar, tá? Decifrar essa construção importante que leva à interpretação textual. Uma dica assim, essencial, que não pode deixar de ser dita de jeito nenhum, tá bom? Quem não faz da leitura um hábito, dificilmente será um bom leitor. Com a internet, com o advento da internet, os aplicativos, as plataformas virtuais, vocês têm textos também para ler, no Instagram, no Facebook, ok? No WhatsApp. Não basta só desenho, figura ou fotos, tá? Embora muitas fotografias e textos são colocados lá, principalmente no Instagram, tá bom? Existem muitos textos para ler, às vezes poéticos, filosóficos. Eu tenho notado que a juventude tem usado muito isso. Compartilhando com colegas, com amantes, com ex-namorados, vocês sabem o que eu estou dizendo. Né? Já está feito texto, muitas vezes filosófico, poético e até literário. Texto literário também. E gramatical. Pois tudo isso aí já auxilia. Se você pelo menos ler mais texto do que observar e postar fotos, você está treinando um pouquinho de interpretação. Embora tenha que aprofundar mais, porque a escola e a faculdade cobram mais. Então tem que fazer esse hábito, uma coisa comum para você chegar a ser um bom leitor mesmo. Leitura. Interpretar. Qual é a diferença? Se você fazer uma leitura, tudo bem. Mas a interpretação do que se está lendo vem do hábito de ler, nunca se esqueça, o hábito de ler, desvendar além das entrelinhas. Nem todas as frases, expressões querem dizer exatamente uma única versão. Dependendo do contexto, da pessoa que escreve, do estilo, da objetividade, tem uma interpretação. À medida que você faz isso, você vai lendo por frase, texto, treinando, você aumenta a sua bagagem de conhecimento. Textos variados, não só de língua portuguesa, biologia, até mesmo a matemática, um texto para ser lido e interpretado, tá bom? Releitura. Se você não compreendeu de imediato a leitura, você faz uma releitura. Lê novamente, tá? Cuidado e atenção ao fazer essa releitura, não deixando escapar, pessoal. Não deixando nenhuma informação escapar. Importante para a compreensão global. Cada informação de uma frase, de uma palavra, ela leva a uma compreensão global. Você pode fazer por partes, que leva lá, e até maiores, né? Levando a maiores conhecimentos. No meio de cada texto e frase, proposital, muitas vezes natural, tem um dicionário. Tá? Existem vocábulos, palavras que são além do seu dia a dia, da sua bagagem de conhecimento de leitura. Se você tem um hábito de ler, muitas expressões você tira de letra, assim que você olha. Mas se você não interpretar logo, você vê uma palavrinha desconhecida, tá bom? Você busca o auxílio do dicionário, mas não quer dizer que seja por parte. Se você tiver bastante tempo, você está lendo, você pega o dicionário e decifra um vocábulo, uma palavra. Importantíssimo para a compreensão do texto. Porém, a conjunção aqui é adversativa, tá? Porém, faça quando acabar de ler.
Por quê? Porque você não interrompe assim, você não está interrompendo a leitura para consultar o verbete, que é um dicionário, tá? Sinônimo, dicionário, verbete, ok? Já que essa interrupção que você possa fazer por partes, ele pode atrapalhar na construção do sentido do texto. Então é melhor ler pelo próprio contexto, muitas vezes você até decifra o que quer dizer aquela expressão mais culta. Inerente, por exemplo, ricochetear, termos como esses, tá? Incandescente, elementos que podem levar você a não entender exatamente o sentido daquela palavra na frase. Faça isso após a leitura e depois é que, se você puder, consulte o dicionário, estando em casa, estudando, porque facilita na compreensão. Ou vai pelo contexto do nome, que também leva você a decifrar o conteúdo geral do que o texto quer me passar. Fazer inferências é o que nós fazemos no dia a dia, tá bom? Inferência, eu vou dar um exemplo prático, já caso alguém não conheça o termo inferência. Se alguém pergunta para você que horas são, você automaticamente diz a hora. Você olha para o relógio, para a educação e fala tal hora. Mas muitas vezes você usa inferência, porque a pergunta da pessoa nem sempre é que horas são. Ela pergunta, você sabe quais são as horas? Você sabe que horas são agora? Você poderia muito bem, se não usasse inferência, você diria, eu sei. E pronto, ela não perguntou, ela não pediu para você dizer as horas, ela perguntou se você sabe as horas. Então, se eu uso inferência, eu podia de brincadeira dizer, não, eu sei quais são as horas. Pronto, eu não diria as horas, mas como eu faço inferência, quando ela pergunta, você sabe que horas são? Na verdade, ela quer saber as horas, isso é inferência. Você interpreta a intenção da frase, do que a pessoa lhe disse. Então, concluímos, quando concluímos ou deduzimos, ok? Algo a partir do exame dos fatos. Você analisa o fato, o contexto, e você interpreta o que quer dizer essa frase. Tudo bem? Inferir, reforçando, significa raciocinar. Que é uma coisa cada vez mais rara entre a juventude hoje, né? Mas a leitura e o conhecimento ajudam você a aumentar o raciocínio. Inferir significa raciocinar sobre aquilo que está sendo lido. Portanto, abra a sua cabeça, procure deixá-la bastante fluente e analise, tá? Aqui está sem um acento, não é análise não, tá bom? E analise, ó, o verbo analisar. Todos os elementos do texto, porque eles dão boas pistas, ok? Sobre aquilo que o autor quer dizer. Quem já tem prática de leitura, só em ver quem é o autor, você já tem uma noção mais ou menos de como é o sentido que ele escreve, a intenção dele, quando você tem prática de leitura. Quando não tem, aí você tem que analisar o texto por si só. Tudo bem? Fragmente os parágrafos, também facilita muito, porque eu vou tentar botar um texto bem cult na avaliação. Vocês vão treinar à medida que o tempo vai passando, eu vou tentar colocar um texto mais culto, mais em nível superior, como tem da nossa língua portuguesa, para ver se vocês realmente interpretam seguindo esses passos, tá bom? Fragmente os parágrafos, para facilitar. Há dificuldades em algum elemento, alguma frase ou no texto todo? Fragmente. A compreensão do texto por completo não está indo bem? Leia atentamente cada parágrafo e faça anotações ou palavras-chave sobre as ideias principais de cada um. Porque muitas vezes o texto não é bem elaborado, ele tem ideias principais. Então você faz a anotação sobre essas ideias principais através de palavras-chave que podem se repetir ou que são muito importantes no parágrafo, da qual esse parágrafo, ou essa palavra, ou essa ideia apresenta, tá bom? Treino e dedicação, a gente só fica realmente bom uma coisa para valer, como cozinhar, andar de moto, ok? Outros elementos pessoais, até românticos, se você com treino e dedicação é que você chega lá, você fica cada vez melhor. Porque isso aí leva você à capacidade, no caso textual, de fazer relações de sentido entre todos os parágrafos do texto, até chegar na conclusão geral. É preciso ter disposição para isso e hábito de leitura. Esta é a primeira parte do que diz respeito à interpretação textual. Teremos uma segunda e provavelmente uma terceira para reforçar. Um abraço.